E então, domingo, vamos estar começando. Hoje nós vamos estar lendo Lucas 4, a partir do verso 22. Né? Vai em Lucas. Olha que situação agora nós vamos receber aqui. Olha que informação extraordinária a partir do verso. Isso. Repitam assim comigo. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Agora olha aqui para mim. Era um sábado. Era para ser um sábado qualquer. Mas esse sábado entrou para a história. Porque neste sábado, Yahushua, ele entra no local de reunião da época. Ele entra na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, ele começa a participar daquela reunião espiritual. E ao participar da reunião espiritual, chega um momento em que ele pede a palavra. Ele pede também para estar fazendo parte da reunião, como palestrante. Ele levanta, e ele pega a Torá na mão, e ele abre no profeta Isaías, justamente onde está escrito assim. Preste atenção, ele abre e ele lê aonde nem um profeta, nem um sacerdote, nem um sumo sacerdote, nem um patriarca, absolutamente nenhuma autoridade até então tinha coragem, competência, credencial, qualificação para ler. Ele leu assim, onde está escrito no profeta Isaías, ele leu assim: o Espírito de Yahu está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho, pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto só poderia ser lido pelo próprio quem? Pelo próprio Yahushua, pelo próprio Messias. Quando Yahushua levanta do banco da reunião e ele vem até a frente e ele faz essa leitura, todos os olhos daquele local se voltaram para Yahushua. Todos começaram a olhar para Yahushua, falaram: enlouqueceu, ficou maluco. O que é isso? Essa leitura só pode ser feita pelo próprio enviado, pelo próprio escolhido, pelo próprio Mashiach, não é isso? Pelo próprio ungido. E ele faz essa leitura. Só que Yahushua fez com autoridade. Yahushua falou com propriedade. E isso contagiou o ambiente ali. E as pessoas começavam a se maravilhar do que Yahushua havia lido. Porque Yahushua não falou com medo. Ele falou se referindo a ele mesmo. Ele disse assim: o Espírito Santo, o Espírito de Yahu, ele está sobre mim. Eu sou o Messias, eu sou o escolhido, eu sou o próprio. O ambiente se manifestou. O pessoal disse: nossa, ele é o Messias. Mas logo começou uma conversa no local de reunião, na sinagoga da época. A conversa foi essa daqui. Um cutucou o outro e falou assim: mas como pode ser ele o Messias se nós conhecemos aonde ele mora? O outro cutucou o outro e disse: como pode ser ele o enviado, o próprio Salvador, se nós conhecemos suas irmãs? Sabe aquelas moças lá, aquelas mulheres que
é irmã dele. Como ele pode ler esse texto e dizer que ele é o que havia de vir, se nós conhecemos onde faz móvel, a loja de móveis do pai dele? Ele é filho do carpinteiro. Até esses dias estava andando entre nós aí, e agora ele vem aqui, pega o livro, lê aonde só o Messias poderia ter lido, faz uma referência a si mesmo, dizendo que é o Messias. Quem é ele? Este rapaz come, bebe, dorme, conversa lá na esquina. Como pode ser ele o Messias? Como pode ser ele o enviado, o escolhido? Meus irmãos, o ambiente ficou tumultuado. O ambiente ficou tão tumultuado que começou a ter pensamentos assim: ele é um herege, ele tem que ser apedrejado, ele tem que ser morto, ele tem que ser expulso daqui. Foi justamente o que aconteceu, daqui a pouco eu vou ler. O local ficou doido, falou: mas peraí, não é nem um orador de Alexandria, não é nem um filósofo grego. Pelo que nós sabemos, não está ligado diretamente a nenhum histórico aí, sabe, disso, daquilo, de milagre, de área espiritual. Como que esse rapaz, filho de José, o carpinteiro, vem aqui e diz que é o Messias, que é o Salvador? Meus irmãos, ficou um silêncio, mas as cabecinhas estavam assim, os bochichos e as conversinhas. E esse daí? Sabe o que acontece quando o senhor e a senhora começam a pregar o Evangelho, começam a pregar a Bíblia? Sabe o que acontece quando eu me levanto para vir aqui pregar, o senhor, a senhora se levanta para vir pregar? Sabe o que acontece quando você diz que vai ajudar alguém, que você vai abençoar, que você vai indicar o caminho do ouro? Começam a surgir os pensamentos. Mas quem que é isso daí? Eu que preciso ajudar ele? E como que ele quer me ajudar? O mundo espiritual, ele não é compreendido dessa maneira e dessa forma. E Yeshua passou por isso. Vamos ler o texto seguinte? Olha o texto seguinte, o que diz assim. E Yeshua lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura o quê? A ti mesmo. Yeshua falando: eu falei que vou libertar, que vou curar, que vou prosperar, que vou ajudar, e vocês estão sentados aí, pensando assim. Então começa prosperando você, começa curando você, começa ajudando a sua família, começa ajudando o teu pai, começa ajudando as tuas irmãs, começa resolvendo os teus problemas primeiro. E Yeshua, conhecendo o pensamento deles, disse assim: mestre, cura a ti o quê? Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito aonde? Em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, abriram o telhado, desceram um homem paralítico, e Yeshua falou assim para ele: perdoados estão os seus pecados, eu perdoo os seus pecados. Isso começou a correr. Depois ele disse assim para o homem: pega o teu leito, levanta e anda. Isso tava, o pessoal da sinagoga sabia. Olha, lá onde a gente não vai, porque não é agora que tem essas fotos, internet, essas coisas. Nós ouvimos aí os atalaios, os mensageiros, o correio, dizer que lá em Cafarnaum tu perdoou o pecado, que lá tu fez o homem andar. É estranho, né? Longe tudo acontece. Longe as coisas acontecem, mas aqui é onde a gente está olhando e está vendo, onde está cheio de gente doente, precisando de prosperidade, precisando de ajuda, a gente não vê acontecer nada. Lá na casa do teu pai a gente não vê acontecer nada. Com os teus amigos a gente não vê acontecer nada. Aqui em Nazaré a gente não vê acontecer nada. Estranho, hein? O senhor disse ser o Messias, acabou de ler aí, mas os milagres que o senhor faz é só longe, perto, assim não acontece nada. Esse era o pensamento que estava. E Yeshua diz assim: faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. 24. E Yeshua em verdade disse: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido, senão o quê? Da sua pátria. É óbvio que quando você prega e ministra no seu contexto familiar, no seu contexto de convivência, no contexto do seu bairro, no contexto da sua cidade, no contexto da sua região, no contexto do seu estado, no contexto do seu país,
pregador vai pregar no outro país, é uma coisa, ele prega no contexto nacional do seu país, todo mundo conhece uma deficiência, uma falha, o que ele necessita, o que ele precisa, né? Ele vai pregar de cura, mas ele está usando óculos, por que ele não cura ele mesmo, não é isso? Ele está pregando que vai ajudar as pessoas, por que ele não ajuda a família dele? E Yeshua passou por isso, e quem somos nós, pregadores, para se dar ao luxo de não receber reprovação? Quem somos nós, pregadores, para se dar ao luxo de ter uma unanimidade de aceitação, unânime todos para aceitar? Quem somos nós? Yeshua passou por isso. Nós estamos lendo aqui, ó. Preste bem atenção. Então o profeta, dentro do seu contexto de convivência, ele não é bem recebido, não. Porque fica assim, quem que é ele para me ensinar? Quem que é ele para me abençoar? Ele por quê? Mas ele tem uma deficiência, ele precisa colocar o óculos para ler, como que ele vai ministrar cura na minha vida? Primeiro, essas pessoas que agem são pobres de espírito, viu? Pessoas que agem desse jeito aí, falta inteligência espiritual. Vamos continuar lendo aqui. Olha o verso agora de número 25. Em verdade vos digo. Ei, mal 25 eu vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ler. Então, Yeshua, reprovaram ele. Sabe o que falaram para ele? Larga essa Torá aí, larga essa Bíblia aí. Pode largar, põe aí em cima. Não fala mais nenhuma palavra. É um sacrilégio, é uma blasfêmia. Larga isso daí. Começa a sair agora que nós vamos te empurrar para fora. Expulsaram ele. Ele foi expulso do local de reunião. Ele foi expulso. Sabe por que ele foi expulso? Ele foi expulso porque ele pregava o que não vivia. Tá? Ele pregava, ele, Yeshua, pregava o que não vivia. Porque ele, Yeshua, pregava que resolvia o problema das pessoas, que prosperava, que ajudava. E as pessoas achavam que se tivesse 10 tinha que receber milagre. Se tivesse 20 tinha que receber milagre. Eles achavam que por Yeshua ser dali, Yeshua era obrigado a realizar milagres. Mas não é assim que funciona, não. E Yeshua, ele realizou milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas está escrito que em Nazaré, não é isso, Paulo Ponce? E na Galileia, ele realizou uns pouquinhos de milagres por causa do quê? Da incredulidade das pessoas ali. Então, como que funciona as mensagens? Como que funcionam as pregações, as ministrações? Quem está pregando a palavra. Diga assim para mim, a palavra, ela tem carro do ano. A palavra, ela é rica, ela é milionária, ela é liberta, ela ajuda, ela restaura. A palavra é a palavra. Paulo disse assim para Timóteo, quando fores pregar, pregue a palavra. O apóstolo Paulo disse, quando eu estive entre vós, nada propus saber, nem a respeito de mim mesmo, a não ser Yeshua e esse crucificado. Bendito seja o nome de Yeshua para todo sempre. Então a pessoa, o próprio Yeshua, ele foi reprovado. Porque você vai dar um curso de prosperidade, aí a pessoa sentada fala assim, mas o carro dele não é importado? O terno dele não é dos mais caros? O que ele entende de prosperidade? O que ele entende? Você vai orar para a enfermidade. Mas, poxa, ele tem uma pessoa doente na família. Você vai ministrar sobre família. Mas ele tem uma situação complicada na família dele. Essas pessoas são pessoas usadas pelos espíritos malignos. Essas pessoas são pessoas que nunca serão abençoadas na vida delas. Essas pessoas nascem, vivem e morrem sem experimentar milagre na vida delas. São pessoas que estão por aí questionando, querendo dominar o céu, querendo ditar ordens, querendo ditar regras no mundo espiritual. O mundo espiritual não se sujeita às vontades humanas. O mundo espiritual jamais vai se curvar, jamais vai se ajoelhar diante dos pensamentos terrenos e incrédulos. Eles expulsaram Yeshua da sinagoga, porque reprovaram Yeshua como pessoa, reprovaram como pregador. Reprovaram Yeshua e falaram assim, peraí, como pode ser ele um vaso? Como pode ser ele um instrumento do Espírito Santo? Se nós conhecemos seu pai, conhecemos sua família, o bairro onde mora, a rua, suas irmãs e etc. É assim que fazem conosco.
É assim que fazem com os pregadores, com os irmãos que se predispõem ao sacrifício de vir por amor, transmitir este evangelho que é poder de Yahu na vida de todo aquele que crê. Vamos continuar lendo. Aí Yahushua começa a dizer o seguinte, verso de número 25, Yahushua diz assim, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. Verso 26, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidão, a uma mulher viúva. E Yahushua diz assim, ó local de reunião, ó sinagoga e povo que está me ouvindo aqui. Na época do profeta Elias, quando o céu não choveu por 3 anos e 6 meses, houve uma fome terrível na face da terra, e estava cheio de viúva. Estava cheio de viúva perto da casa de Elias. Estava cheio de viúva no quarteirão de Elias. Estava cheio de viúva no bairro de Elias. Estava cheio de viúva na cidade de Elias. Estava cheio de viúva na região de Elias. Estava cheio de viúva no estado de Elias. Estava cheio de viúva no país em que Elias morava. Estava cheio. Mas o céu pediu para Elias ir realizar o milagre e levar a prosperidade em uma viúva, na casa de uma viúva de um outro país. Elias passou por muitas viúvas. Elias tropeçou em viúvas. Elias cumprimentou muitas viúvas no trajeto. Mas ele só estava autorizado a levar a prosperidade para a viúva de Serepta, da cidade de Sidão, no outro país. Sabe por quê? Porque as viúvas próximas a ele estavam iguais àquelas que Yahushua estava pregando na sinagoga. Estavam no local de reunião e na sinagoga, nas cruzadas, nas conferências, ouvindo os pregadores assim. Mas por que ele não conserta a vida dele? Por que ele não se cura primeiro? Por que ele não compra um carro do ano primeiro? Por que ele não resolve a família dele primeiro? Questionadores, incrédulos, mentes racionais, metódicas e lógicas, não conhecem o mundo espiritual. O céu disse Elias, atravessa seu bairro, sua cidade, sua região, seu estado e seu país. Vai para outro país, porque lá tem coração aberto para receber milagre. Vamos aplaudir as pessoas que vão abrir o coração para receber milagres. E Yahushua disse, foi lá em Serepta de Sidão. Quando Elias chegou lá, prosperou aquela mulher. Prosperou a vida dela, prosperou o azeite, prosperou a farinha, fez milagres extraordinários de prosperidade. Elias, quando pregou prosperidade para aquela mulher, não tinha um carro, não tinha uma bicicleta, não tinha comida para comer, não tinha onde dormir. Ele estava passando necessidade com fome, mas a mensagem que estava com ele não, o poder que estava com ele não, a unção que estava com ele não. Quando Elias abria a boca para falar com aquela mulher, no começo ela tentou rejeitar, mas daqui a pouco ela disse assim, eu vou fazer conforme a tua palavra. E o profeta disse assim, pode fazer segundo a minha palavra, porque não vai faltar farinha da botija e nem azeite da garrafa. Bendito seja o nome de Yahushua. Quando a pessoa se aproxima da mensagem para ser abençoada, com a predisposição de receber a mensagem, de receber a transformação de vida, de receber um conselho, de receber uma orientação, de ser abençoado por quem está pregando, ministrando e ensinando, meus irmãos, a probabilidade de milagre é quase 100%. Foi assim que aconteceu na vida daquela viúva. E Yahushua lança no rosto daquela sinagoga. E Yahushua disse assim, na época do profeta Elias, vocês sabem que são professores da lei, havia tantas outras viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado o milagre naquela época. Quantos aqui quer receber o milagre de Yahushua? Levante a tua mão e diga, eu quero. Olha o que diz o verso 27 agora. Leia aí comigo o 27. E Yahushua continua falando para o local de reunião e para a sinagoga. E Yahushua diz assim, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Muitos. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Naamã, o israelita,
Naamã israelita? Naamã galileu? Naamã judeu? Não! Naamã sírio, outro país. Outro país. E Yoshua diz para a sinagoga assim, na época de Eliseu, o profeta, havia muitos leprosos. A lepra estava dominando. A lepra não excluía pobre, se era pobre, se era rico. A lepra estava tomando conta da cidade de Israel. Mas a mensagem da cura, a mensagem do milagre, vindo para Eliseu, não foi para nenhum dos leprosos de Israel. Sabem por quê? Porque enquanto Eliseu estava ministrando, eles ficavam assim, mas não é Elias? Ele era aluno de Elias. Quer saber de uma coisa? Eu não vou muito com a cara desse rapaz, não. Sei lá, diz que é profeta, mas a gente vem andar para lá, vem para cá, a gente trova com ele aí na rua, no quarteirão. O milagre veio lá de cima. Foi lá junto com Eliseu. Eliseu estava com o milagre da cura. Só que Eliseu não podia ministrar em ninguém. Os leprosos passavam perto do profeta Eliseu. E o céu dizia assim, não entrega, não ministra, não cura, porque não merece. São incrédulos, questionadores. São pessoas que vão não para adorar e para receber, mas são pessoas investigativas, questionadoras, incrédulas. Não ministra não. E daqui a pouco, lá do outro país, lá da Síria, vem um homem chamado Naamã. E então Eliseu nem precisa conversar com ele. Simplesmente Eliseu diz assim, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E você vai ficar curado, porque o milagre já está aqui já. Sabe o que foi que aconteceu? Naamã recebeu a cura da lepra. E Yoshua diz para o local de reunião assim, olha, na época do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, mas nenhum foi purificado, senão Naamã o sírio. Quantas pessoas que são abençoadas e não são de dentro da nossa casa? Quantas pessoas que são abençoadas e não são do local de reunião que ministramos? Quantas pessoas são abençoadas e não é do nosso quarteirão, não é do nosso bairro? Quantas pessoas que são curadas e não são da nossa cidade? Quantas pessoas que recebem milagre e não são do nosso estado? Quantas pessoas que alcançam prosperidade, milagre, a circunstância revertida não é do nosso país, é de longe. Sabe por quê? Porque os de longe abre o coração e recebe. Não fica questionando. Esse pregador está pregando cura do olho, mas ele usa óculos. Não. São pessoas que entendem que o vaso que está ali pode ser imperfeito. O vaso que está ali pode ter defeito. Mas a mensagem, a unção, o Espírito, a virtude, a capacidade e a operação que está vindo ali na instrumentalidade do pregador, da pregadora, essa é perfeita, essa não tem defeito e essa chega para resolver, chega para mudar a circunstância e produzir milagres. Bendito seja o nome de Yoshua. Vamos aplaudir esse milagre que vem do céu para a vida daquele que acredita e daquele que não questiona. Sabe o que foi que aconteceu? Verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo isso, se encheram do quê? De ira. 29. Levantando, fizeram o quê com Yoshua? O que fizeram com ele? No 29. Expulsaram ele. Levaram ele até o alto do monte. Não está na tela, né? Tá, no 29, expulsaram ele. Levaram ele até no monte do morro. Aí chegaram lá, sabe o que eles iam fazer com ele? Eles iam matar Yoshua antes da hora. Aí foram empurrar Yoshua lá de cima do monte. Quando foram empurrar ele, o verso 29 diz que ele ficou invisível. Ele ficou invisível, passou pelo meio deles e escapou de ser morto, jogado lá do alto. O verso só está conferindo aí. Então fica aí, um fim de ano abençoado. Eu estarei ministrando aqui. E hoje estive aqui nessa mensagem extraordinária para todos nós. Hoje nós tivemos aqui 2 pregadores antes de mim que pregaram com muita propriedade. Feliz daquele que vem para o local de reunião e abre o coração e coloca a fé, uma fé operante. Porque quando a mensagem começa a ser pregada, ela começa a produzir milagre. E eu estou na esperança de que não vai precisar vir viúva
de Serepta de Sidão, e nem vai precisar vir pessoas de outro país lá da Síria para receber milagre. Eu quero acreditar que de dentro da nossa casa, eu quero acreditar que de dentro do local de reunião, eu quero acreditar que dentro dos nossos filhos, nossos netos, nossa família, nossos amigos, e dentro dos irmãos que se reúnem na igreja da cidade aqui de Bebedouro, a igreja de Yoshua, haverá viúva para ser curada, próspera, receber prosperidade. Haverá Naamã para ser purificado, receber milagre que os médicos não podem fazer. Acredito num fim de ano de muitos milagres, de acontecimentos sobre-humanos, sobrenatural, porque as pessoas, eu acredito que vão vir para essa cruzada que nós temos de informação, fé e finança, sabe, com o coração aberto, com a mente preparada para receber a palavra, e a palavra vai produzir milagre. Então eu acredito que no nosso meio haverá milagre, haverá grandes realizações sim, porque Yoshua está nos preparando para um encontro de milagre que nem foi falado para Josué. Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã Yahu fará maravilha no meio de vós. Estamos nos preparando para esses dias extraordinários. Bendito seja o nome de Yoshua. Chegamos ao final dessa mensagem, dessa pregação. Vamos nos colocar de pé então para a oração final. E domingo estaremos aqui para a ceia e também para a primeira ministração do Projetando 2021. Diga assim: Yoshua, sempre quando eu estiver diante dos pregadores, das pregadores, dos oradores, dos palestrantes, eu quero estar como um receptor para receber milagre, para crer, receber transformação, receber prosperidade, receber sinais, receber prodígios, receber maravilhas, receber tudo que o céu tiver para me entregar, para realizar na minha vida. É assim que eu ministro na vida de vocês aqui essa noite. Que Yoshua possa continuar vos abençoando. Vocês possam ter um fim de semana literalmente abençoado em todas as áreas. O ministro Shalom, e uma salva de palmas então, finaliza a palestra dessa noite.